Olá, paz do Senhor. A palavra de hoje é um convite aos nossos corações a clamar, a buscar a face do Senhor. Só que antes de seguirmos, eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito, que se inscreva aqui no nosso canal. Vamos andar junto. Se Deus falou com você, curte e envie essa palavra para outras pessoas. Deixe seu comentário. Se você precisa de oração, põe aqui o seu pedido, que nós vamos orar, nós vamos interceder. Eu já oro por cada um que passa por esses vídeos, por esse canal, que ouve essa palavra. Eu já oro por cada pessoa que Deus permitiu chegar até aqui. Mas se você tem um pedido, uma necessidade, vamos orar direcionado para você. Então deixe o seu pedido para nós intercedermos juntas, amém? Por essa semana eu tô com a intenção, tô com os planos da gente falar a respeito de oração. Estou fazendo esta campanha, estou fazendo uma campanha nesta palavra para minha vida pessoal. E todos os dias eu pretendo pôr uma palavra de oração. Se você sentir de fazer comigo, vamos juntas fazer esta campanha, que é em Jeremias 33:3, que a palavra do Senhor nos fala assim, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O Senhor colocou essa palavra no meu coração para eu estar buscando, para eu estar clamando pela minha vida. E neste momento eu estendo este convite a você. Vamos clamar ao Senhor, vamos buscar a face do Senhor por esta semana, vamos nos acompanhar, acompanhe a oração, a palavra que eu colocarei aqui diariamente, amém? Se assim o Senhor nos permitir, glória a Deus. Essa palavra, como eu falei no início, é um convite que Deus nos faz para clamar a Ele, clamar a face dEle. Quando nós clamamos com sinceridade, quando nós nos entregamos ao Senhor, o Senhor nos responde. Muitas vezes nos momentos de crise, de dificuldade, nós começamos a reclamar, a murmurar, mas Deus, Ele nos convida a fazer diferente. Ele convida cada um de nós a buscar uma direção dEle, porque Ele vai abrir os planos que Ele tem para nós, que esses planos vão muito além da nossa compreensão humana. Por isso que muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo, porque se Deus abrir, nós não vamos compreender. Mas o Senhor, no dia de hoje, nos convida a aclamar. Essa forma de orar é diferente da oração comum. O clamor, ele é mais profundo, é um pedido de socorro, com perseverança, com sinceridade, com entrega, com derramamento do nosso coração. Abre o seu coração para o Senhor e clama a Ele. E o que Ele nos garante diante disso, se nós fazermos? Ele nos garante responder, aleluia. Ele nos garante que a presença dEle, Ele vai dar atenção para a nossa oração. Deus, Ele nos encoraja, para quem o buscar, Ele nos fala, se você me buscar, se você me clamar, eu vou te responder. Isso é um encorajamento do Senhor para buscarmos a face dEle. Glória a Deus. Deus não é um Deus de barro, um Deus que não respira, não fala, não anda, não vê. Ele vê, Ele sabe o que está acontecendo comigo e com você. E Ele tem respostas para nós. E Ele fala que Ele vai nos anunciar. Anunciar-te-ei. Glória a Deus. Quando Ele fala assim, Ele se refere à revelação. Deus vai se revelar a nós. Deus quer se comunicar e guiar os passos de quem o busca. Mas para Ele nos guiar, nós temos que o buscar. Olha que coisa boa a gente ser direcionado por Deus. Glória a Deus. Ele também fala que coisas grandes e ocultas que nós não sabemos, Ele vai nos anunciar. Ele vai nos responder os mistérios, os propósitos e as soluções que a nossa mente humana
não consegue alcançar sozinhos. Muitas vezes estamos tão envolvidos num problema, estamos tão focados naquilo, que nós não conseguimos ver a solução. Mas se nós clamarmos o Senhor, Ele vai nos mostrar, Ele vai nos revelar o que está ali, escondidinho, e que às vezes está bem à nossa vista. Mas como nós não estamos enxergando, porque muitas coisas é no mundo espiritual que já está liberado ou está sendo movimentado. E aí nós não vemos, mas quando nós descemos na oração, quando nós clamamos, quando nós nos entregamos ao Senhor, rasgamos nosso coração, abrimos para Deus, Ele se revela a nós o que está acontecendo. Glória a Deus. Deus deu essa palavra para o profeta Jeremias em um momento muito difícil, um momento em que ele, por anunciar o Evangelho, por anunciar a palavra que Deus mandou, por anunciar o julgamento e as dificuldades que viriam sobre a nação de Judá. E aquele povo se revoltou e, ao invés de aceitar a palavra e se corrigir, não, agiu contra o profeta de Deus, jogou ele na prisão. Mas Deus foi com ele, e Deus foi e encorajou Jeremias. Foi exatamente nesse momento de angústia, de solidão, de incerteza sobre o futuro, que Deus falou com Jeremias mais uma vez e falou para ele: clama a mim, ao invés de reclamar a mim, clama. Esse versículo servia para lembrar que mesmo nas piores adversidades, nas maiores dificuldades de nossas vidas, Deus está no controle e tem planos de restauração para nós. Deus mandou essa palavra para ajudar, porque Ele gostaria de restaurar aquela cidade. Só que eles estavam com o coração duro, coração fechado para Deus, e não aceitou. Mas quando Deus nos permite passar por momentos assim, é porque Ele quer nos restaurar, Ele quer nos trazer mais para perto dEle. E através da oração é que nós vamos conseguir se achegar mais perto do Senhor. E o que vem a ser uma oração? Orar é conversar com Deus. Oração é aproximação feita por aqueles que querem falar e ouvir o que o Senhor tem a dizer. Lembre-se, contudo, que Deus não é uma pessoa comum. Ele é o nosso Criador, o Deus Todo-Poderoso, soberano sobre o universo. E apesar de tanta grandeza e santidade, decidiu se importar com você e comigo e ouvir o nosso clamor. Aproxime-se do Senhor, reconhecendo suas próprias imperfeições. Ele é bondoso, Ele é misericordioso e ouve as nossas orações. Em Tiago 4:8, nos ensina assim, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vós. Pecadores, limpem as suas mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Então nós temos que nos limparmos, temos que nos purificarmos para entrar na presença do Senhor, para buscar a face dEle, para que Ele venha ouvir o nosso clamor. Nós temos que ter reverência, nós temos que saber que Ele é Deus e que nós somos meros pecadores, que não merecemos nem estar vivo, mas pela misericórdia do Senhor é que nós estamos aqui hoje, é que nós respiramos, pela misericórdia que Ele tem pelas nossas vidas. Aleluia. E também, mas por que porque a oração é importante? Por que devemos orar? Por que é importante? Além de tudo que eu já falei, a oração é importante para desenvolver amor, comunhão e conhecimento de Deus, além de se demonstrar, de demonstrarmos nossa confiança, arrependimento, gratidão e obediência a Ele. Aleluia.
Como em qualquer relacionamento, a comunicação e a interação são fundamentais para que tenhamos uma vida mais próxima do Senhor. Assim como para você ter um relacionamento com sua mãe, com seu pai, com seus filhos, seu esposo, você tem que conversar, você tem que explicar as coisas, você tem que falar o que está acontecendo. E ali há uma interação, uma comunhão entre vocês, entre nós, né? Da mesma forma, temos que fazer com Deus. Por meio da Bíblia, Deus fala conosco. E em Jesus Cristo manifestou claramente a sua vontade. Em resposta a isso, também precisamos falar com Deus, apresentar-lhe nossos pedidos, agradecimentos e interceder uns pelos outros. Então Deus fala conosco através da Bíblia e nós falamos com Ele através da oração. No livro de Salmos 139, no verso 4, também nos fala: antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já o conheces inteiramente, Senhor. Antes que nós falarmos, antes de nós pensarmos, o Senhor já conhece. Mas nós precisamos passar para Ele para que haja essa comunhão. Ele quer nos ouvir, o Senhor gosta de nos ouvir. Tanto que Ele fala: clama a mim, porque Ele quer ouvir o que você tem a falar. E Ele vai te responder. Aleluia! Nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. Ele tem tudo isso, todo esse poder. Ele criou os céus e a terra. E ainda assim, Ele olha para mim e para você. E Ele conhece o que está no nosso coração. E Ele sabe qual é aquilo que nós precisamos para nos dar. E Ele vai nos dar. Então, cuidado com o que você pede. Cuidado com a forma que você ora, para que você possa obter bênçãos para a sua vida. Porque se você orar de uma forma errada, você traz maldição para você. Então, entrega ao Senhor tudo o que está no seu coração. Pede para Ele limpar, pede para Ele te purificar, pede para Ele receber o seu clamor e te ensinar a orar e te ensinar a ouvi-lo. E leia a palavra do Senhor para que você venha ouvir o que Ele tem a falar. Nesta manhã, estamos aqui gravando, mas antes disso, eu vou informar até o horário. Já é 11h14. Eu estou desde as 8 horas da manhã estudando, meditando, orando, falando com o Senhor, para eu poder vir aqui agora gravar essa palavra. Eu nunca falei desses horários nas palavras que eu gravo, porque às vezes eu gravo pela manhã e só vou conseguir postar à noite. Mas para que você saiba que tudo na vida tem um preço. Esse trabalho aqui não é feito de qualquer jeito. Deus me entregou, Deus requer de mim que eu faça com amor, com dedicação. Essa é a minha parte, é buscar por vocês uma palavra da qual alguém aqui está precisando ouvir. Você pode ouvir e naquele momento Deus não falar com você, mas a palavra do Senhor, ela também nos garante que uma vez que a palavra dele é lançada, ela vai fazer o que lhe apraz, vai fazer o que Deus quer que seja feito. Então, e não volta vazia. Se você ouvir uma palavra do Senhor, você passando por aqui, ouvir a palavra do Senhor, Deus vai falar contigo. Ela não vai voltar vazia. E Deus vai falar e você vai compreender o que Deus está falando com você. Tem pessoas aqui no dia de hoje que precisavam ouvir essa palavra desta forma. Por isso que Deus me deu essa direção hoje, para eu te falar que tudo o que é feito para o Senhor tem que ser com respeito, com reverência, com dedicação e com muito amor, muito zelo pelas coisas de Deus, porque Deus não é qualquer um. Deus, Ele é soberano e Ele está sobre os céus e sobre a terra. Ele tem todo o poder, todo o controle de tudo nas suas mãos. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Você vai me ajudar a compartilhar, você vai me ajudar a enviar para outras pessoas. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.